compartilhar uma mensagem que eu acho até que está na esteira disso tudo aqui que a gente já acabou conversando, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração primeiro? Paizinho querido, Deus de amor, oh meu Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelos que aqui estão, por essa reunião real, espontânea, sincera. Pai querido, carregando todas as prerrogativas daquilo que, na mais plena certeza, sabemos que Tu te fazes presente em nosso meio. Louvamos o Teu nome, meu Deus. E o que eu te peço, meu Pai, é que na singeleza das palavras, das reflexões, que aqui são faladas, que aqui são debatidas, que isso possa ir acendendo chamas, que isso possa ir criando aquecimentos, agasalhamentos, possa ir despertando a consciência para a certeza impalpável, porém indestrutível do Teu amor por nós. Pai querido, Deus de amor, que para além de qualquer técnica do discurso, da persuasão, da hipnose de grupo e daquilo que por vias secundárias tente capturar as sensações e as impressões das pessoas para, por intermédio disso, fazer passar a expressão do que supostamente seja unção, presença de Deus. Meu Pai, o que eu te peço é que a verdade se manifeste e brote no coração, gerando saudáveis provocações na direção da vida, e que incomode e que produza santas perturbações na direção de crescermos e dilatarmos a nossa mente e o nosso olhar para as verdades que Cristo conquistou na cruz do Calvário, para que possamos expandir e nos tornar plenos em Ti, em todo amor, em toda graça, ainda que o mundo não reconheça, ainda que tenhamos uma quantidade diminuta de likes e seguidores, mas que esse mundo para o lado de dentro cresça e ali se faça um tesouro que dinheiro algum possa comprar. Desperta em nós essa saudável ambição, a ambição daquilo que as aparências tentam ofuscar, mas jamais matarão, porque é viva, porque é presente, porque é poderosa. E, portanto, pedimos, ó Pai, alinha nossa mente e coração com este poder. Com esse poder que nos diferencia, que nos individualiza e que nos torna seres multidimensionais, vivendo o reino na terra sem perder a coerência, mas pelo contrário, exalando a vida do Teu amor, do Teu perdão e da Tua paz. Meu Pai, que assim seja e que essa reflexão venha complementar, venha nos catapultar a patamares mais profundos desse entender em fé e desse compromisso da consciência de abraçar o invisível como forma de se equilibrar em Ti, que é a videira verdadeira. E sem a conexão com o Teu Filho amado, a gente murcha, a gente se perde, a gente resseca, a gente quebra e morre. Amém. Nos alimenta, meu Pai. Amém. É o meu pedido. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amigos,
em 1 Coríntios, no capítulo 15. Poxa, Joyce, é o diabo de cada dia, né? Eu acabei não... Eu botei aqui só o texto, o diabo. Esqueci. Pois é. Depois eu mando no grupo lá. 1 Coríntios, no capítulo 15. Inclusive, é uma exortação de Paulo a um determinado setor da comunidade que se reunia em Corinto, e que no modo como eles se agremiavam, eles começaram a minar e a comprometer, a colocar em dúvida e em xeque aquilo que é a coroa da manifestação da obra de Cristo Jesus no nosso meio. E a grande verdade é que isso pode ser sabotado e escamoteado. Escamoteado, já ouviram esse termo? Que eu vou usando o termo, agora eu vou começar a ligar o Power Translate. Escamotear é você retirar sem que percebam. Isso é escamotear. É você ir lá e furtar a coisa, retirar a coisa, sem que seja percebido. E essa coroa, essa glória da realização do Cristo tem sido escamoteada, por vezes não na sua forma teórica, mas nas suas implicações vivenciais e existenciais na espiritualidade nossa de cada dia. E é isso que a gente precisa resgatar, e era isso que estava sendo questionado na época de Paulo, porque no mundo, naquela época politeísta, então acabava havendo uma sincretização de crenças e de doutrinas, e com o viés da racionalidade grega muito viva, isso levava a certos questionamentos relativo ao fato da ressurreição. Ao fato da ressurreição. E aí Paulo, aqui no capítulo 15, ele vem trazendo aqui, eu vou ler a partir do versículo 1, a exortação que Paulo traz àquela igreja. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a exortação, muito embora depois Paulo ele vai desenvolvendo múltiplos significados acerca da ressurreição, inclusive na associação com as Escrituras e as metáforas do que isso representa e leva. Mas eu, a princípio, quero parar por aqui, porque a igreja de Corinto, ela filosoficamente começava a questionar as implicações da ressurreição. E transformando isso em doutrina, começavam a disseminar ideias que promovia aí sim uma esquizofrenia no Evangelho. De modo que todo o Evangelho que é esquizofrenizado já deixou de ser Evangelho e virou uma outra coisa. É uma outra coisa. Portanto, existem duas formas de a gente negar, e que eu creio que aqui fica explícito, quanto à ressurreição. A primeira é negar que Cristo ressuscitou. Inclusive foi corrente e disseminado na época, sobretudo pelos fariseus, pelos escribas e pela cúpula religiosa, de que, na verdade, foram os discípulos que raptaram o corpo de Jesus e espalharam a ideia de que ele ressuscitou para dar continuidade àquela novela que durante muito tempo eles execraram e tentaram perseguir de todas as formas. Então há a negação da ressurreição de Cristo, que inclusive era uma das resistências que Paulo mais encontrava entre os gregos. Se você for ler lá quando Paulo chega em Atenas, em Atos, no capítulo 17, e ele vai para o Areópago pregar, e ele vai fazendo uma explanação que começa desde lá dos profetas até que ele chega no Cristo.
a quem Deus fez convergir todas as coisas e que morreu e ressuscitou. E quando ele fala dessa forma, então todos os que estavam ouvindo começam a se levantar. Uns concluíram, é um louco. Outros falaram, nós te ouvimos em outra ocasião. E poucos foram os que ficaram e atentaram para o que Paulo estava falando, porque naquela altura do campeonato, o pensamento filosófico grego já estava relativizando e negando toda a mística existente, sobretudo no panteão grego. Então, falar de ressurreição era uma forma de violação misticista àquilo que se pretendia como sendo inteligência, racionalidade e compatibilidade com o espírito de mentalidade da época. E aí Paulo ele traz esse fator irracional, que também é contemplado no todo do Evangelho, porque se formos pensar na ideia do Cristo, o Cristo ele é convergência. Ele traz para si a convergência de todas as coisas, do racional e do irracional, do visível e do invisível, da inserção do reino na matéria, do celestial com o material, do espírito com a carne. E é essa síntese que tinha a sua encarnação plena na pessoa do Cristo, culminou na sua morte e ressurreição, promovendo então a síntese de todas as coisas nele. Porém, Paulo, quando chegava nessa parte, então ele feria uma certa concepção presente, que já não se permitia determinada mística, transcendência no seu olhar, porque só era admitido aquilo que poderia ser explicado a nível do que é visível, palpável. De modo que hoje, e até hoje, nós observamos esse tipo de tendência, porque dependendo do tipo de inteligência do sujeito que é reconhecido publicamente, falar de ressurreição é uma espécie de depreciação para a inteligência do sujeito. Então, hoje em dia, dependendo do reconhecimento de inteligência que o sujeito tem, ainda é glamuroso ele se dizer ateu, justamente para ele não esbarrar com esse tipo de sensibilidade, de ponto sensível que o Evangelho leva para o reconhecimento da coisa. Porém, esse tipo de negação da ressurreição, que chega ao ponto de negar que o próprio Cristo morreu e ressuscitou, eu creio que ele pertence a um determinado nicho, mas não é o que se faz mais presente, sobretudo no meio dos seguidores do Cristo. Do Cristo. A negação mais presente e muito constatável no meio dos discípulos do Cristo não são aqueles que negam que o Cristo ressuscitou. São daqueles que duvidam das implicações da ressurreição do Cristo. Logo, são aqueles que reconhecem que Jesus ressuscitou, mas ou que propalam isso, ou que vivem como se a ressurreição tivesse sido exclusiva dele, e ela não se espraiasse para todo aquele que crê. Paulo estava falando com um determinado grupo da igreja que não negava a ressurreição de Cristo, mas que não acreditava na ressurreição dos mortos. E isso, mais do que um modo de vida, já estava virando uma doutrina e sendo estabelecida como tal.
De modo que hoje em dia a doutrina, ou com esse tipo de concepção, disseminado na forma de uma doutrina. Mas é notório como, principalmente, aqueles que se dizem discípulos do Cristo, vivem como se não tivesse ressurreição. Como não tivesse ressurreição. Porque para imaginar, meus amigos, se Cristo ressuscitou, é necessário que isso cause implicações, sobretudo se nisso você crê. Porque eu acho interessante esse ponto da reflexão que Paulo chega aqui no verso 19 do capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes de todos os homens. Como que a gente pensa a nossa vida? Porque a ressurreição ela pode ser negada em nós pelo modo como nós concebemos a nossa vida. Como a nossa vida. Porque se a ressurreição é um fato que eu abracei para crer, então eu já passei da morte para a vida. Como que eu vivo sob essa implicação? Em primeiro lugar, a minha casa já não é mais minha. E a terra vira o meu endereço. Eu vou ter determinados incômodos, eu vou ter determinados desconfortos, o que circunstancialmente podem mobilizar em mim determinadas concepções que definem preferências, gostos e podem até culminar numa atitude. Mas já não há sangue, já não há obsessão, já não há a maneira como, dependendo de como a gente lida, a coisa vira até opressão, produzindo em mim uma asfixia tal que se me torne insuportável o fato de determinados detalhes me contingenciarem de uma maneira tal que eu já não suporte. Então a intensidade ela vai ser uma grande preditiva do quanto eu transcenda aquela situação ou não. Porque a minha perfeita glória, ela está guardada. Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda que eu tome os braços da alva e venha me confinar nos confins dos mares, até lá, a destra dele me guiará. Porque, na verdade, é mediante essa transcendência que eu ouço Paulo e Silas cantarem no mais profundo de um calabouço. Porque o lugar já não é aquilo que me faz. Porque eu me tornei um cidadão, não do Brasil, não do Rio de Janeiro, não. Por isso é que com esse tipo de coisa eu estou aqui só deixando a mente viajar nas implicações de para onde isso pode me levar. Eu, obviamente, que não vou negar o país em que eu nasci, eu não vou negar a cidade onde eu nasci, mas se eu creio na ressurreição, o Brasil já não é a minha bandeira. Uma nacionalidade já não pode me definir. Eu já sou um ser da eternidade. Eu já não sou um ser tribal e que preciso defender a qualquer custo a minha bandeira,
como se ela tivesse um fim em si mesmo, e como se em nome dela eu tenha que endereçar toda a minha intensidade, o meu sentido de honra. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu tenha que desrespeitar e que então eu tenha que partir para o extremo oposto de menosprezar e humilhar para então sim eu provar que eu sou superior àquilo. Não, eu estou dizendo é do modo como a gente se conecta a ela aqui dentro, espiritualmente. Se eu falo que creio na ressurreição, como que então eu divinizo a minha relação com pessoas? Sim, se eu entendo que em Cristo, lá já não se casarão e nem se darão em casamento, pois serão como os anjos. E aí veja então como que eu sou convidado a me dividir entre duas dimensões, onde aqui eu preciso viver com autenticidade e plenitude as instintualidades que trabalham a favor da vida e me conectam com onde eu estou e com quem eu convivo e divido a vida, mas ao mesmo tempo possuindo uma dimensão que já me conectam com um além e me colocam para além daquilo que hoje eu sou aqui. Vai sendo difícil até de a gente tentar colocar isso em palavras, mas são dimensões que vão dividindo espaço entre a gente, e na medida em que a gente vai se concebendo dessa forma, já não há idolatria relacional. Como, por exemplo, eu vou vendo certas colocações que são feitas, e pelo amor de Deus, gente, me entendam com o melhor ouvido de vocês, porque nós, então, que fomos muito disciplinados com esse discurso religioso do é de Deus ou é pecado, a gente acaba sendo muito maniqueísta nas nossas qualificações, mas o que eu quero aqui falar é só a nível de reflexão e não para estabelecer um rótulo de pecado. Mas é que tem certas colocações que eu vejo que expressam onde está o coração da pessoa. Quando lá nas redes sociais elas postam uma foto da família, quando é com a mãe é minha rainha, e quando é com a família é minha base. Já viu? Quando é com a mãe é minha rainha e quando é com a família é minha base. Para seres unilateralmente terrenos, eu acho absolutamente compreensível. Mas para seres vinculados ao que seja a ressurreição e as suas implicações espirituais e psicológicas para o ser, cara, eu tenho a minha satisfação na minha família, mas a minha base e o trono onde se assenta a regulação da minha existência já passou da morte para a vida, e seres temporais já não possuem a envergadura para representar isso em mim. De modo que esses vínculos são tratados com toda a honra. Jamais deixariam de ter o meu vinculamento sincero, total, ao ponto de eu entregar a minha própria vida por eles. Mas nesse outro tipo de entrega, é interessante de que as pessoas nomeiam como sendo a minha rainha e a minha base, não porque se pressupõe que ela está disposta a dar a vida por elas, mas porque se pressupõe que seja um núcleo que é capaz de dar a vida por ele. É o inverso. Se você for parar para ver, não, olha, aqui pelo menos eu tenho esse grupo, mas por aqui todo mundo
defende todo mundo, querendo dizer nas entrelinhas que aqui eu consigo ter defesa. Aqui eu consigo ter um acolhimento, aqui eu consigo ter onde cair morto. Aqui eu tenho pessoas que se jogam na frente do carro por mim, né? Mas a grande verdade é que quem passou da morte para a vida crê. Porque você pode pensar o seguinte: Jesus morreu por todos, mas isso não faz o menor efeito se eu não crer que ele morreu por mim. E se ele morreu por você, que implicações psico-espirituais, anímicas isso produz na sua vida? Eu chamo para mim. Por isso que não tem como eu crer nisso e pertencer ao cristianismo, porque o cristianismo ele propõe um movimento coletivo baseado em doutrina que uniformiza rituais e liturgias que trabalham com essas ideias, mas eu não vejo implicações individuais produzindo modificação na economia energética, psíquica das pessoas, porque eu as vejo cultuando coisas que representam o fato e expressam o fato de que a ressurreição não faz parte daquela equação energética, psicológica de vida. Pelo modo como determinados familiares, eu vejo na fala: Felipe, se fulano morreu, já não sei o que vai ser da minha vida. Você é um cristão falando isso para mim. Você não sabe, filho. Puxa, então vou falar de Jesus para você. Você é um cristão. Você é um cristão. Mas ele está sendo honesto na confissão dele, porque ele está expressando a maneira como a energia psíquica dele está atrelada. Por exemplo, um cristão, ele vira e diz: Felipe, eu não sei o que vai ser de mim se eu perder esse emprego. Diz: olha, não duvido, que vai ter muitas dificuldades, mas deixa eu falar de Jesus para você. Que a gente vai ter que... A ressurreição, para ver. Olha como que Jesus desdobrou as coisas com os discípulos. Lá quando eles estão a caminho da Cesareia de Filipe, Jesus, ele começa: quem dizeis as pessoas que eu sou? Uns Elias, outros profetas, outros João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, né, a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, porque realmente não é uma coisa passível de ser discernível na linearidade do tempo, porque era muito loucura aquilo tudo ali. Mas foi meu Pai quem tu revelou. E é sobre essa pedra, é sobre essa dinâmica, é sobre essa revelação, é sobre esse tipo de conexão que eu fundarei a minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas Pedro, tendo entendido que ele ganhou ali naquele momento a Excalibur de Cristo, ele se empolga, porque em ato contínuo Jesus começa a dizer: olha, mas convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, e eles o humilharão, o maltratarão, o torturarão e o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Só que essa ressurreição ao terceiro dia parece que nem veio aos sentidos do discípulo, que eles só focaram no vão judiar do mestre.
É interessante, né, como que nós temos essa conexão irredutível de sofrimento como punição e condenação. E aí Pedro vai lá e tenta interceder em relação para com o mestre. Não pensa assim de ti. Não pensa assim, não precisa. Isso tudo aí só acontece só com gente ruim, com gente má. E aí arreda Satanás. Jesus vira para Pedro, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Das dos homens. Nós nos tornamos pessoas para quem a ressurreição virou uma ideia clichê, porque nós continuamos a cogitar das coisas dos homens. Dos homens. A nossa concepção e pensamento é todo horizontal. Não existe verticalidade na nossa concepção de mundo. E aí você vê, Jesus é entregue nas mãos dos homens. Pedro chora amargamente por ter negado Jesus 3 vezes. Amargamente. Eu fico a imaginar o dia de sábado. Como foi o sábado dos discípulos? Que depressão! Porque para pensar, Jesus foi para aqueles discípulos o que a gente faz de muitas pessoas em relacionamento. Jesus foi para aqueles discípulos o modo como a gente trata muito pai e mãe. Jesus foi para aqueles discípulos o modo como a gente trata filhos. Jesus foi para aqueles discípulos o modo como a gente diviniza empregos. Jesus foi para aqueles discípulos o modo como hoje então eu estou ainda citando as coisas que realmente mobilizam a nossa instintualidade, mas já que nós estamos falando para um público mais amplo, Jesus foi para aqueles discípulos o modo como hoje a gente trata o número de seguidores nas redes sociais. Jesus foi para aqueles discípulos o modo como a gente trata a visibilidade que a gente tem perante o público, a quantidade de likes que tem. Jesus foi aquilo que mobiliza para aqueles discípulos a visceralidade da nossa preocupação e da nossa conexão. E Jesus assim os atraiu para que ele então pudesse morrer e levar aqueles discípulos ao contato com aquilo que eles mais temiam. Encontrei tudo o que eu poderia ter. E olha que isso mobiliza gratidão nas pessoas. Mobiliza. Ou vocês acham que os discípulos não eram gratos por estarem convivendo ali com o Cristo? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é grata pela quantidade de seguidores que tem, pelo carro que tem, pelo dinheiro que tem, pela família que tem. Mas o maior pavor deles é perder. Aqui nós vivemos o simulacro da posse. A gente pensa que tem, mas a gente acaba divinizando aquilo que tem. Porque a ressurreição para a gente é uma ideia clichê, que a gente assume retoricamente nas nossas concepções, mas a gente nega a factualidade disso no ser, de modo a termos uma compatibilidade imensa com a igreja de Corinto, que reconhecia que o Cristo ressuscitou, mas que naquela época eles apregoavam que a ressurreição dos mortos não existe. E aí Paulo ele começa a confrontá-los. Como assim não existe? Inclusive vai chegando aqui nos próximos versículos. Veja que o versículo 29 em diante. No versículo 30,
E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos. Pela glória que tenho em vós outros, se como homem lutei em Éfeso com feras. Para imaginar ele no meio dos bichos lá. Que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Para imaginar. Não faz o menor sentido, mas nós, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes, porque para imaginar, nós somos seres híbridos. Vamos dizer, na melhor das hipóteses, a ressurreição em nós é algo híbrido. Mas não vai só até aqui, é gostoso conversar, a gente concorda sobre isso, mas, Felipe, se eu for mandado embora, e aí? Eu moro aqui, na Austrália, eu moro aqui, na Inglaterra. Desculpa, Felipe, você está aí, no meio da sua família e tudo, e isso tudo são só sensações. É tudo sensação. Se eu perder o emprego, acabou, filho. Acabou. Ressurreição é bom na boca de pastor, Felipe, mas quero ver como é que comida chega aqui em casa. Vem andando. Cadê essa sensação que o emprego me dá? Cadê essa sensação que ter uma família me dá? A gente quer essa sensação. É o que a gente quer. A gente olha para trás e vê que fome mesmo, a gente não passou. A gente não morreu. Aí eu vou vendo, existencialmente, certas pessoas terem que serem enveredadas para o vale da sombra da morte. Que, na verdade, de vale factual não há nada. Mas o modo como a pessoa experimenta aquela estação da vida é sendo chicoteada pelas suas piores assombrações, até ela perceber que não tinha bicho nenhum embaixo da cama, que era tudo a sua própria imaginação, que do armário não ia sair nada, era tudo a sua imaginação. Que luz acesa e luz apagada são só dois estados diferentes da sua percepção, mas a realidade permanece a mesma, salvo a sua própria imaginação. E que é de lá que decorre a nossa principal desconexão com a vida. E o que nos salva disso é o fator ressurreição. É a ressurreição como um princípio de vida inervando tudo. A ressurreição, ano passado, me salvou. Ela me salvou quando eu me endividei tanto para abrir aquela clínica. Quando eu vi até a Michele pegando empréstimo, eu falei, meu Deus do céu, cara, a coisa degringolou. E acabou. E agora, como é que eu vou poder pagar essa obra? Não tenho, acabou. Vamos mandar, cheguei, veio a crise de ansiedade, aquele galope, tudo dentro de você se convulsionando. Sim, cara, e eu vindo na minha mente. Vocês lembram daquela parábola que Jesus conta? Quando fores construir uma torre, avalia primeiro se você tem todo o material, para não acontecer de você construir até a metade, o material acabar e todos passarem a dizer, olhem aquele sujeito que começou a construção de uma torre e não concluiu.
Falei, pois é, Jesus, eu vou ser esse cara. Esse cara sou eu, né? Comecei a clínica, vou parar no meio e é nós, Queiroz. Vamos nós, porque aí começa a vir, mas Felipe, e se você for esse cara? E aí? Então faz o seguinte, meu irmão, eu vou ser, porque eu já estou crucificado nele, e já não vivo mais eu, ele vive em mim. Então a má fama que eu tiver aqui não desfaz o amor dele por mim, de modo que eu convivo com a fama que os homens fizerem de mim, mas a certeza indivorciável do amor dele vai me sustentar em meio a esse vale. E isso deu o contraponto da minha consciência sobre o brumadinho de detrito e de rejeito, vindo e detonando cidades dentro de mim, e vai ser eu e a canoa dessa certeza aqui no meio do desabamento de Brumadinho. Vai ser, porque ele vive em mim e ele será a minha glória, e apenas nele eu me gloriarei. Porque busquei fazer uma coisa que realmente calculei mal e foi. Aquilo passou angústia? Não. Mas com a graça de Deus aquilo me evitou o surto, me evitou o trauma, porque chegou um momento. Por isso que quando eu entrei naquela clínica, vinha todo mundo assim, ô Felipe, parabéns. Amém, querido. Eu não tinha, olha, foi um clima fúnebre. Seja, a Amanda, se ela estiver me ouvindo, ela foi uma dos anjos de Papai do Céu colocada. Doutor Felipe, para cima, vamos, olha que bom, olha que alegria e tudo. Eu falei assim, Amanda, eu estou tentando me conectar com isso. Mas as minhas sensações, elas ainda não estão acompanhando. E graças a Deus, porque eu inaugurei uma clínica em luto. Para que eu não me ensoberbecesse. Foi assim, aprove a Deus fazer dessa forma. De modo que quando eu estava assim, já no ápice, eu iria, já estava naquela semana, eu ia lá na obra conversar com o engenheiro, para pedir para tirar todo mundo, porque a botija zerou totalmente. E aqui do lado de dentro já estava, a ressurreição. A ressurreição é a minha salvação. Cara, imagina se eu não tivesse disponibilidade para acreditar nisso. Quem seria eu? Quem seria eu aos olhos da minha família? Aos olhos da família da Michele? Aos olhos... Olha, graças a Deus, eu ainda fui uma pessoa que procurei não publicar nada disso. Eu vivenciei isso em silêncio, não botei nas redes, mas o pouco dos que já sabiam, eu falei assim, meu pai, eu vou levar essa marca, mas eu levo. Levo porque há ressurreição. Eu morri nele. E se eu tiver que viver essa fama, eu viverei nele. Porque eu não preciso ser nada para ninguém além daquilo que ele sabe que eu sou. E isso me basta. Você ser louco nele. E aí do nada eu vou para uma consulta, para uma consulta com uma pessoa muito querida, que inclusive mora na Suíça. Ele sim, um empresário de longa data, e ele também passou pela morte de tudo ao redor dele. E ele sempre me perguntava, e aí Felipe, como é que está a clínica? Eu falei assim, olha,
E naquele dia eu geralmente não comento, eu sou muito reservado, até para não fugir da finalidade da conversa. Mas naquele dia a coisa estava tão galopante dentro de mim que eu falei assim, não, eu estou indo lá que eu vou mandar parar. Estou pensando aqui em algumas estratégias até eu me capitalizar, mas é que acabou o recurso. Ele, como assim acabou o recurso, Felipe? Não, acabou, fechou o recurso. Se Felipe, você tem cliente? Sim. Não, tem. Você tem fornecedores? Você tem? Tem. Sim, então não acabou o recurso, Felipe. E aí ele, porque, como um bom empresário, eu sempre fui um excelente psicólogo. Você entendeu? Porque, enfim, não era a minha praia. Aí ele, Felipe, você vai fazer isso. Você vai conversar, vai puxar. E tudo, pai, eu fui ouvindo. Assim, cara, gente, entre o nada e o que ele está me dizendo, vamos no que ele está me dizendo, né? Porque eu não sei, anotei, terminei a consulta, peguei a ideia dele, fui lá, conversei com ele para reverter a situação toda. O engenheiro da obra aceitou a proposta, levou a obra até o fim. É por isso que a clínica abriu comigo assim, meio desacreditando. Porque aquilo tinha que ter um toque da graça. Para que Papai do Céu não me colocasse em risco nenhum de soberba na trama. Graças a Deus. Para Deus me favorecer um crescimento sem que o crescimento tivesse sabor de veneno para mim mesmo. Veja se não tem amor distribuído em todas as coisas. Para que eu não virasse assim, esse é o meu feito. Para que a clínica já nascesse com o meu coração divorciado dela. Para que eu já entrasse nela como um peregrino. Estou aqui só numa função circunstancial de atitude com ela. Se é a ressurreição que já implanta a transcendência dentro da gente, de modo que a gente opera aqui como um simples mordomo. Mas para viver a ressurreição você tem que ter uma morte antes, né? Sempre, todo dia. É o que Paulo fala aqui. Porque eu me entrego à morte o dia inteiro. Isso só faz sentido para quem carrega, o Caio gosta dessa palavra, né? O espigão da ressurreição cravado do lado de dentro. É por causa da ressurreição que hoje eu moro num apartamento pequenininho e me faço feliz, grato a Deus pela circunstância e pelas inúmeras conveniências que momentaneamente aquilo dali cumpre em mim. É por causa da ressurreição que eu vou vivendo determinadas frustrações e decepções com pessoas sem que aquilo dali me envenene com a mágoa. É por causa da ressurreição que eu amo o meu filho sem idolatrar e sem me entregar a nenhuma fobia por ele. É por causa da ressurreição que o ciúme não me domina na direção da minha esposa. É por causa da ressurreição que o casamento encontra um valor limitado, onde Deus sabe que eu dou a vida por eles, mas eu não os entronizo como sendo a coisa mais importante. Então as minhas intensidades encontram equilíbrio na conexão com eles. É por causa da ressurreição que a clínica, ao mesmo tempo que foi o ápice da minha produção profissional, e eu vejo aquilo como algo que vai ser passageiro, de modo que eu não fico enfornado lá dentro, mas está lá a clínica e eu em casa, no final de semana, com a minha esposa e filho, e tudo vai tendo o seu equilíbrio. E as pessoas falam, pô Felipe, mas você não fica aqui dentro? Não, aqui dentro não, isso aqui tem um limite para mim. Bateu determinada hora, a Amanda sabe, eu estou botando a Amanda para fora. Amanda, já deu 18, vai descansar, mulher, vamos lá, acabou. Não, Felipe, mas nessa época, por pandemia, não, o Senhor me trouxe até aqui.
Eu não vou ser incoerente de nunca ir, de largar as favas, mas tem limite. Bate um horário, eu saio. Cansou, eu não me entrego obstinadamente, porque é o fator ressurreição. Inerva, vai enervando e você vai exercitando a sua vida em tudo isso. Quebrou o carro, a gente leva para consertar e aí vira uma novela para o carro consertar e você não coloca porque aquilo é temporário. O pecado, oh meu Deus do céu, o pecado perde até o sentido na ressurreição. Porque você morre para ele. O que é o pecar? Você está morto para ele. Logo, o que existe é a consciência que você tem daquilo que te prejudica, que não te faz bem, e daquilo que você vê que acrescenta e que te faz. Logo, você às vezes se vê deslizando a perna naquilo que te prejudica, mas assim que você atenta, você te pede lá. Senhor, estou sentindo que eu já estou tendo uma entrega demasiada a isso. Vou voltar. Porque a mente ressurreta, ela já não trabalha mais no paradigma do certo e do errado. Ele já está para além. Você é filho de uma outra dimensão. É o que você falou do paradoxo, né? É o paradoxo. O fato de você se sentir ressurreto nele não te torna melhor que o outro. Não. Pelo contrário, você se sente igual e nem inferior. É graça. É graça. É graça. E isso vai produzindo em você uma consciência diferenciada. Porque quando isso vai trazendo uma conotação de privilégio dentro de você, esse amor vai te constrangendo. E no que ele vai te constrangendo, por exemplo, é o que nós estávamos falando agora aqui pouco sobre a manifestação da ira. Essa mentalidade legalista é que ela vai produzindo essa dicotomia entre, olha, não pode se irritar, pode se irritar. Já com a mentalidade da graça do ressurreto é diferente. Até que ponto essa irritabilidade te controla? Ela assume o controle e te marionetiza. Então é isso que vai precisando ser modulado, equilibrado. Só que, para um determinado ponto de vista, isso é absolutamente solto. Ah, mas Felipe, qual é o ponto? Qual é a medida? Não sei. Você vai verificar dentro de você. Cada um tem o seu próprio limiar. Tem gente que consegue viver mais apoquentada sem se descontrolar. Tem outros que precisa dosar mais isso, porque o ponto de limiar cada um vai encontrar em si. Tem gente que consegue se expor a determinados contextos sem ser afetado por aquele contexto de forma a aquilo criar uma certa toxicidade. Então você entra um pouco mais. Outros eu já tenho que me preservar, porque os meus gatilhos já são mais sensíveis àquele contexto. Então cada um individualmente ele vai traçando o ponto. Olha, até ali eu vou, até ali eu não vou. Por exemplo, é notório isso com relação à bebida. Quem já bebeu inveteradamente durante muito tempo sabe o limiar que precisa respeitar, porque dependendo do contexto que ele começa a interagir, é um efeito em cadeia, uma coisa vai puxando até levar ele àquele ponto. Então, quando você vai passando a respeitar, você vai tendo configurações que não necessariamente a outra pessoa tem que ter, porque cada qual precisa ter a sua própria subjetividade bem delimitada para saber aonde pisa, até aonde vai, até onde fica, né? Para que ser como Jesus, em João capítulo 16, quando ele diz: vamos-nos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Olha aí,
até Jesus promovendo os distanciamentos saudáveis. Porque ele podia bancar o forte ali, né? Eu sou filho de Deus. Mas por alguma razão que a gente fica difícil especular ali, Jesus preferiu sair e chamou os discípulos. Vem, vamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então tem coisas que nós somos convidados a suportar e outras que nós somos convidados a nos retirar.